Olá, galera do YouTube, estou eu aqui mais uma vez, o Wellington Silva, com o programa Entrevistas Sem Cortes. E no final do vídeo não esquece, dá a tua curtida, se inscreve, ok? E hoje a gente tem um convidado muito especial, porque estamos comemorando a Semana do Patrimônio aqui na cidade de Icó. E essa pessoa é um mestre da história do patrimônio do município de Icó. Então, seu Altino Afonso, de início eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas o significado da palavra Icó. Icó é uma palavra indígena que significa água ou rio da roça. E o nome Icó é uma homenagem a uma tribo tapuia, pertencente à nação do Cariri, que habitava aqui as margens do Rio Salgado, Rio Jaguaribe, até o Rio Peixe na Paraíba. E a nossa cidade, em homenagem a essa tribo, leva o nome de Icó. O senhor sempre foi historiador de Icó? Desde aos 15 anos de idade que eu me interessei pela história de Icó, e durante esse período até hoje, até os meus 64 anos, eu venho trabalhando com a história de Icó, justamente com o patrimônio edificado e o patrimônio imaterial. Me conta aí um pouco como foi esse estudo da história de Icó e as descobertas que o senhor conseguiu fazer, se aprofundando nesse estudo da história. Eu sempre me interessei pela história de Icó, não só do Icó, como a história do Ceará e do Brasil. Na minha época de estudante, eu pesquisava muito a história do Brasil, aí eu digo, vou pesquisar também a história da minha cidade. Fiz isso. Eu, durante esses 45 anos de pesquisa, eu andei muito nos institutos, no Arquivo Público em Fortaleza, no Instituto também em Fortaleza, como também em várias cidades do interior do Ceará, como, por exemplo, Aracati, Sobral, Crato, Barbalha, até mesmo uma cidade pequenininha, que eu soube que tinha muita coisa de Icó, eu fui buscar lá, que foi Apuiarés, uma cidade que fica ali perto da região do Sobral. E lá encontrei muita coisa do Icó. Além das pesquisas nos institutos aqui, eu andei em bibliotecas, pesquisei em jornais da época, e fui também aos livros, aos grandes historiadores da época, que nem o Gustavo Barroso, o Pedro Tebege, o Barão de Estudo e outros, que escreveram a história do Ceará. E a partir daí eu tive um conhecimento bastante da história de Icó. A gente sabe que a história de Icó teve algumas datas que de fato não eram as datas verídicas. Então me conta aí como foi que o senhor fez para de fato ter certeza das datas que realmente eram contadas para a gente em sala de aula. Icó tem muitas datas importantes que ainda está esquecidas, como por exemplo a data 24 de janeiro. Por que essa data é importante? Que foi justamente no dia 24 de janeiro de 1682 que chegaram aqui os homens do São Francisco. E com eles vieram duas famílias importantes, que é a família Fonseca, que fundou o primeiro Icó, e a família Monte, que fundou o Icó, o segundo Icó, que é o Icó que existe hoje. Essa é uma data importante, que é a data justamente do início da história de Icó, que foi a partir daí que a cidade de Icó passou a ser habitada pelos homens brancos. Nós temos também outra data importante que é esquecida aqui no Icó, que é a data 25 de março. Por quê? Porque no dia 25 de março de 1883, a cidade de Icó libertava todos os seus escravos. Foi a primeira cidade do Brasil, cidade a libertar os escravos. Aí muitas pessoas perguntam, e redenção? Redenção realmente libertou os escravos. Foi no dia 1º de janeiro de 1883, Icó foi só no dia 25 de março de 1883. Só que Redenção era apenas um distrito bem pequenininho, enquanto Icó era uma cidade. E como cidade foi Icó. É uma data que deveria ser lembrada pelos icoenses por todo o Brasil, mas infelizmente passa em branco. Não é comemorada porque justamente não houve um registro. O Estado comemora essa data 25 de março como feriado estadual, mas ele comemora que foi um ano depois que o Ceará libertou os escravos, mas a Icó aqui libertaram todos os escravos. É uma dessas datas que a gente às vezes até ficava assim, Icó completa ano
25 de outubro. E 25 de outubro a gente vê que os anos que Icó completava eram anos quase batendo com cidades que pertenciam a Icó, que foram distritos de Icó. E através desses estudos, o senhor de fato descobriu a data certa da emancipação política de Icó. Me fala aí como foi essa descoberta. É porque Icó foi a terceira cidade, a terceira vila a ser criada no Ceará. Nós sabemos que primeiro foi Aquiraz, Fortaleza e depois Icó. E quando as vilas eram criadas, elas já tinham autonomia política, já governadas por um corpo de vereadores, escolhia um para governar a vila. Aí não tinha condição de Sobral, que foi depois de Icó, ser mais antigo do que Icó. Não tinha condição de Russas, que foi depois de Icó, ser mais antigo do que Icó. Como, por exemplo, Largo da Mangabeira, que foi distrito de Icó, ser mais antigo do que Icó. Iguatu, que foi desmembrado de Icó, em 1851, ter quase a mesma idade, não teria condição. Né? Aí eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa foi longa, mas o interessante na época que eu fiz essa pesquisa, ninguém em Icó acreditava. Ia nas escolas, falava com o prefeito, com alguns vereadores da época, eu não acreditava. Dizia que a data era essa mesma. Falei até na época com o prefeito, pedindo ajuda para mim fazer esse trabalho de pesquisa. Ele disse que não podia fazer, que a data era essa mesma, 25 de outubro. Ele não é. Foi que eu fui. Fui no arquivo público, pesquisei a história do Ceará, mas primeiro eu tive que conhecer como foram criadas as câmaras de vereadores aqui no Brasil. E cheguei até a descobrir que as câmaras de vereadores foram criadas em Portugal em 1400. Né? Aí depois eu vim para o Brasil, tive que conhecer a história do Brasil, principalmente a Constituição de Dom Pedro, de 1822, para poder chegar a essa conclusão. Aí fui estudar a história de Fortaleza, a história de Sobral, a história de Aracati, a história do Crato, história de Barbalha, a história de várias cidades antigas para poder chegar a essa conclusão. Aí depois de todo esse apanhado, eu fui fazer uma pesquisa até mesmo em Recife, que lá em Recife tem muitas coisas de Icó lá. Aí juntei todo esse documento, levei para a Câmara de Vereadores, na época o presidente da Câmara era Gilberto Barbosa, ele prometeu me dar todo o apoio, como toda a Câmara de Vereadores me deu apoio, todo o apoio. Aí juntei esse documento, levei para a Câmara, fiz 2 audiências públicas. Na época, procurei o vice-governador do estado, que era o Domingos Filhos, né? E ele também prometeu me dar todo o apoio, porque Tauá também houve essa mudança, né? Aí, para finalizar esse meu trabalho, eu fui até em Tauá, falei com a presidente da Câmara de lá, e ela mostrou como foi feito esse documento. Aí eu fiz esse documento, levei para a Câmara, fiz audiência pública, e a Câmara aprovou, uma diferença de 104 anos, né? Aí foi esse trabalho, foi um trabalho longo de quase 10 anos de pesquisa, de trabalho e luta para que as pessoas acreditassem que a data realmente estava errada, e essa data que eu consegui no trabalho de pesquisa é a data certa, até que os vereadores da época todos concordaram, a população concordou, e a partir daí a lei foi aprovada. E hoje está na sua data certa, 4 de maio de 1838, onde Icó completa 278 anos de emancipação política. Isso, né? de emancipação política. Quase 300 anos de emancipação política, mas tem mais de 300 anos de história. Se for falar de 1682 para cá, dá 337 anos de história. Isso, né? Justamente. E Icó, como o seu Altino Afonso falou no início da entrevista, que significa água ou rio da roça, mas também vem de origem de uma tribo indígena, que muitos comentam que eram índios carnívoros. Isso é verdade? Não, eles eram índios guerreiros, índios flecheiros, né? E eram esses índios de guerra mesmo, pronto para guerra. Tanto que eles guerrearam aqui com os homens brancos até os últimos instantes de resistir, né? E os que sobreviveram foram se refugiar na Serra do Camará, mas eram índios flecheiros, eram expulsos, voltavam de novo, até que finalmente o homem branco conseguiu dominar, né? Mas eles não comiam gente? Não, comiam não era carne. Não, então isso é uma lenda que se criou em cima dos índios Icós. E assim, Icó
quase 300 anos de emancipação política. E no início, como era a economia de Icó? De que sobrevivia Icó? Icó, durante muitos anos, foi a cidade mais próspera da província do Ceará. Para se ter uma ideia, nós estamos quando a Vila do Icó foi criada, ela teve um projeto. Esse projeto foi feito lá em Portugal, a pedido do Dom João V, e foi feito através do Conselho Ultramarino. E como foi projetada a Vila de Icó? Tinha que ter uma rua larga, uma rua do meio, no meio tinha que ter uma rua de serviço e uma rua onde ficaria a grande elite de Icó, os grandes fazendeiros, criadores de gado, né? Que é justamente a Rua de Sampaio, a Avenida de Sampaio. E se a gente parar para observar, jogar ou olhar no patrimônio de Icó, a gente vê como era essa cidade na época colonial, né? A cidade de Icó tinha que ter portas largas, tinha que dar acesso até a outra rua, a coberta tinha que ter uma inclinação de 50% e becos estreitos. Esse foi o projeto feito lá em Portugal, através de Dom João V com o Conselho Ultramarino. E foi uma cidade planejada, né? Talvez a primeira cidade planejada do Ceará foi Icó. E ela está situada no centro bem estratégico de todas as estradas coloniais da época. Aqui no Largo do Tebés era a antiga Estrada Geral de Jaguaribe. Era a principal estrada que fazia ligação com Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba. E quando, em 1834, um inglês visitando Icó, de nome George Garden, ele chegou aqui e ficou encantado com a vila de Icó. Ela era a mais próspera de toda a província do Ceará. Ele relata lá que aqui circulava todo dia mais de 100 carros de bois, trazendo toda a safra que vinha da região do Cariri, chegavam aqui, era distribuída para esses 5 estados, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco. Esses 4 estados eram distribuídos, foram outras cidades, né? E as coisas que vinham da Europa, através do porto de Aracati, chegavam aqui também, distribuía para esses 4 estados e outras cidades importantes. E, além disso, nós tínhamos aqui uma grande feira de gado, né? Que era a maior feira de gado do Nordeste, eram aqui no Largo do Tebés, que antigamente era a Estrada Geral do Jaguaribe. E isso fez do Icó a maior vila de todo o Ceará. Para se ter uma ideia, até 1814, a população de Icó era 16 mil habitantes, Fortaleza era 12 mil habitantes. A renda fiscal do Icó era 354 mil réis, Fortaleza não chegava a 50 mil réis, né? Quer dizer que Icó era o dobro de Fortaleza, era o dobro de Aracati, era o dobro de outras cidades importantes que tem hoje aqui. E Icó foi uma cidade rica, foi importante. E Icó era como um funil. Tudo que vinha para o Ceará tinha que primeiro passar no Icó. Aqui nós tínhamos a melhor educação, a melhor cultura, os melhores hospitais ficavam aqui. E Icó foi importante. Os filhos dos ricos vinham de outra cidade para estudar aqui no Icó, para morar no Icó. Para se ter uma ideia, o maior comércio de atacadista de toda a província do Ceará era aqui no Icó, que pertencia à família Gugel. Infelizmente, essa família foi toda dizimada com a epidemia do cólera. E hoje a gente pode ver a importância que foi o Icó no passado através do seu patrimônio edificado. Isso. Icó é uma cidade que foi muito rica, né? E teve até sua própria moeda, não é isso? Moeda, em 1864 foi criada a moeda do Icó. E outro ponto importante, foi um trabalho de pesquisa que eu não cheguei a concluir, mas está quase concluído, é Icó, capital do estado do Ceará. O povo disse que Icó não foi capital 24 horas, mas não foi. O Icó foi capital do estado do Ceará, na época da província do Ceará, foi de outubro de 1822 a janeiro de 1823. Foi quase 100 dias que Icó foi capital do estado do Ceará. Estava acontecendo uns movimentos muito grandes, um movimento que antecedia a Confederação do Equador, e o governo do estado foi deposto e foi criado um governo aqui em Icó. Esse governo durou quase 110 dias e aqui Icó foi a capital do estado do Ceará. Isso. Portanto, só 3 cidades do Ceará foram capital. Foi Aquiraz, Fortaleza e Icó. Eu lembro que
eu li um livro de Miguel Porfírio de Lima, que era um grande professor, historiador também, e nesse livro dizia que Icó já teve marinha, aeronáutica e exército. Isso é verdade? É verídico essa história? O povo de Icó sempre foi atrevido, né? O Icó, ele deu o seu grito de independência bem antes do Brasil dar o seu grito de 7 de setembro. O Icó já tinha dado o seu grito de independência, né? E o Icó nunca queria ficar por baixo. Quando o Ceará se emancipou da capitania de Pernambuco, né? Aí Fortaleza criaram todo esse ministro da Marinha e tudo. E Icó não queria ficar atrás disso, né? Aí também foi criado aqui ministro da Marinha, ministro do Trabalho, do Exército, tudo isso Icoense criou, né? Eles mostram que Icoense não queria ficar de fora. Queria estar em destaque, né? Se destacar. E Icó tinha uma rival, né? A rival de Icó era Aracati. Por que essa rivalidade? É porque eram as duas cidades da época que era próspera. Aracati ficava ali no porto, tinha o porto dela, tinha ali o porto que vinha as coisas de lá, e Aracati era parecido com Icó. E existia essa rivalidade, né? Aí o Icó, através de Pedro Tebeste, construiu um teatro bonito, o primeiro do Ceará, e lá não tinha. Aí ficava essa rivalidade, Icó e Aracati. A melhor cultura era aqui, lá tinha o mar, né? Aqui nós tínhamos uma estrada geral que passava tudo pelo Ceará, passava por aqui. Até mesmo pelo Nordeste passava por aqui. Existia essa rivalidade de Aracati e Icó. George Gardner, que era um estudioso que veio conhecer a cidade de Icó, se encantou por esse município, pela sua região, e apelidou a cidade de Icó de a Princesa dos Sertões. Mas nós temos também o Dr. Pedro Teberge, que era médico historiador francês, que Altino Afonso citou o nome dele, e eu gostaria que o senhor falasse para a gente conhecer mais sobre esse homem, quem era Pedro Teberge e o que foi que ele deixou de benefícios para a população icoense. Eu costumo dizer que Pedro Teberge foi um homem além do seu tempo. Ele nasceu em Macé em 1811, aí depois ele se formou-se em bacharel de letras e depois em medicina. Aí resolveu vir conhecer o Novo Mundo, aí veio para o Brasil, né? Em 1848 ele chega aqui no Icó e ficou encantado com a vila do Icó. E a primeira coisa que ele fez aqui no Icó foi trabalhar pela cultura do Icó e também pela medicina. Uma das coisas que assim que Pedro Teberge chegou, ele chegou aqui numa grande seca. Ele resolveu criar barragens, criou várias barragens aqui no Icó. Depois ele trabalhou pela cultura de Icó, que foi o Teatro da Ribeira dos Icós. Ele construiu esse teatro com recursos próprios. E o projeto, muita gente diz que foi do Henrique Teberge, mas não foi, o projeto foi do Pedro Teberge. Nessa época o Henrique, seu filho, estava morando no Rio de Janeiro, servindo nas Forças Armadas. Pedro Teberge desenhou o teatro, fez o projeto e construiu com recursos próprios. Interessante que para terminar esse teatro ele teve que pedir emprestado 2 contos de réis. Ele fez isso e concluiu o teatro em 1860. Outra coisa foi a casa de câmara e cadeia, que era apenas só tinha um primeiro andar. Pedro Teberge demoliu toda a casa de câmara e cadeia, fez um projeto e reconstruiu ela com o primeiro andar. E ele era uma pessoa tão organizada que ele botou até quantos tijolos ele gastou ali. Quanto tempo demorou chegar aquelas grades de Recife até o Icó. Até isso ele teve tudo anotado, né? Um projeto bem feito. E na época também, um projeto de Pedro Teberge, ali na casa de Cangaria tinha um calabouço, que era aquelas celas subterrâneas, né? Eu acho que depois da morte de Pedro Teberge, esse calabouço foi aterrado, né? E além da casa de câmara e cadeia, Pedro Teberge também construiu o cemitério. Aquele cemitério lá em cima daquele monte foi uma obra de Pedro Teberge. Outra obra de Pedro Teberge que na época ele fez foi uma estrada de Icó a Fortaleza. Ele construiu essa estrada. E outra obra importante também do Pedro Teberge foi essa igreja São José, essa igreja nova, que foi um projeto de Pedro Teberge também. Ele começou, aí infelizmente, ele teve uma morte prematura e não chegou a concluir a igreja, mas ele deixou no respaldo de 1 metro, todas as fundações feitas. Era uma construção muito bonita em estilo gótico, com inspiração palladiana, e tinha algumas coisas neoclássicas.
mas infelizmente, por falta de conhecimento, demoliram todas aquelas colunas que tinham na igreja, com aquelas pilastras, que era a verdadeira obra de arte, e fizeram aquela igreja que está totalmente fora do projeto original. Além disso, também Pedro Tebege, ele desenhou o mapa cartografado da província do Ceará, que até hoje é inédito, né? Quem sabe como foi que ele conseguiu, sem GPS, sem nada, fazer o mapa da província do Ceará. Ainda hoje, isso é inédito, né? Isso mostra a importância que Pedro Tebege teve aqui. E ele foi um grande homem. Com a construção do teatro, aí em 1863, infelizmente, veio a grande epidemia do cólera morbus. Todo mundo a maior parte das pessoas, dos fazendeiros, foram embora do Icó com medo de pegar o cólera, né? Mas Pedro Tebege ficou aqui. Esse teatro serviu de enfermaria. E foi uma grande epidemia que dizimou 1/3 da população do Icó. Mas Pedro Tebege estava junto da população daqui. Ele e outro médico que merece destaque, que foi o Rufino Alencar. E ele e o Dr. Tebege ficaram aqui atendendo a população. Já no final do cólera, Tebege já doente, ele foi até a capital Fortaleza atrás de recursos para o Icó. Mas infelizmente, quando ele chega aqui, já chega doente. Além de ter pegado o cólera, ele teve também, na época, chamava uma congestão, que era um AVC, né? Chegou com o rosto muito inchado. E poucos dias que ele chegou aqui, veio a triste notícia. Isso em 8 de maio de 1864, que Pedro Tebege tinha morrido. E com a morte de Pedro Tebege, o icoense perde o autoestima. O teatro fecha suas portas, a família de Tebege vai embora do Icó e a cultura do Icó praticamente se acaba. Porque com o teatro fechou as suas portas, não tinha mais nada aqui para se fazer no Icó, porque o Icó perdia o seu maior líder de toda a história. Aí o teatro passa 74 anos fechado e entra praticamente em ruína. E é quando Valfrido Monteiro, justamente depois com o Francisco Corrêa, reconstrói o Teatro da Ribeira dos Icós. Justamente uma coisa impressionante, que o velho Valfrido Monteiro não tinha nenhuma condição de cultura. Ele constrói do mesmo jeito que Tebege fez além do estilo neoclássico, com o estilo palladiano. E aí, a partir daí, o teatro é reconstruído e volta a funcionar de novo. Aí passa a funcionar como casa de espetáculo, como cinema. E o teatro teve uma vida efêmera, passou mais tempo fechado do que funcionando. Ele veio a funcionar direto depois do programa Monumento para cá. De 2006 até os anos atuais. Aí passou a funcionar, mas a maior parte foi fechado. Sempre passava um tempo, entrava em ruína, era reconstruído e estava em ruína, mas agora, graças a Deus, a população tomou consciência da importância desse monumento para a história, não só do Icó, mas para a história do Ceará e do Brasil. Uma personalidade estrangeira que se radicou aqui no município de Icó e fez muita coisa pela população, pela economia, pela cultura do nosso município. Altino Afonso, que outra personalidade que não seja estrangeira, no caso Pedro Tebege era estrangeiro, que outra personalidade que tenha sido filho natural de Icó, chegou a fazer mais ou menos igual Pedro Tebege, ou não tem essa personalidade, filho natural de Icó, que chegou a pelo menos tentar fazer o que Pedro Tebege conseguiu fazer? Icó foi a cidade que teve o maior número de filhos ilustres, né? Nós temos, por exemplo, o Heráclito Graça, Nogueira Cioli, o Tristão Gonçalves, o Neto da Barra do Alencar, pessoas que moraram aqui, mas infelizmente não fizeram nada por Icó. Portanto, Pedro Tebege é a única pessoa que realmente amou essa cidade como ninguém conhece amor. Pessoas que passaram aqui, a maior parte por interesse, atrás de se promover. Mas tem uma pessoa que também eu destaco aqui, que eu considero como foi o segundo Pedro Tebege, que foi o velho Valfrido Monteiro. O velho Valfrido Monteiro. Esse fez muita coisa pelo Icó, pela saúde do Icó, e não quis nenhuma retribuição financeira. Muitas vezes eles iam fazer parto na serra, em cima de um cavalo, de um burro, e sem retorno financeiro. Essa foi a segunda pessoa que eu destaco, que foi uma pessoa importante.
aqui no Icó, que fez muita coisa para o Icó. Não fez como o PTBES fez, mas fez. Né? Essa é uma das duas pessoas que eu destaco, só essa, não tinha outra não. Icó é patrimônio histórico nacional, tombado pelo IPHAN, né? Tem tombamento federal e estadual, ainda não tem municipal. Já tem municipal? Era para ter. Não, ainda não tem municipal, né? E assim, quantos prédios históricos Icó tinha e quantos prédios históricos Icó tem atualmente? Até 1940, o Rescala, nós tínhamos 111 sobradões, entre sobradões e casarões. E nessa época o Rescala disse que Icó já tinha perdido 20% do seu patrimônio. De lá para cá, o Icó perdeu mais de 50% do seu patrimônio. Para você ter ideia, nós tínhamos, entre sobradões e casarões, nós tínhamos 101. Hoje nós temos apenas 23. Mas, só que nesses 23 nós temos uma área tombada, que hoje, com essa nova portaria, nós tínhamos 377, eu acredito que nós temos hoje, dentro dessa poligonal tombamento, temos mais de 400 prédios tombados. Isso foi uma reivindicação minha que eu fiz na época, ao IPHAN, que eu achava que o tombamento tinha sido mal feito. Na época eu cobrei da menina da superintendente que na época fez tombamento, eu cheguei lá e não me lembro, foi até eu fui participar do tombamento do registro do pau da bandeira. E ela estava lá e eu cobrei dela, como foi que ela fez aquele tombamento de Icó? Aí expliquei que não estava certo, aí realmente a gente fez o que tinha. Você tem alguma sugestão ali? Tem, eu fiz uma sugestão, fiz uma reunião com o IPHAN, mandando aumentar, porque aqui na rua do Largo do PTBES, um lado era tombado e o outro não era. Isso estava tendo muito atrito entre a população, porque um lado podia fazer primeiro andar, o outro não podia. Aí foi feita essa erradicação, onde passou os dois lados a ser tombado. Mas o tombamento de Icó é mais do que justo. Por quê? Porque nós temos aqui um patrimônio edificado que ele é ímpar. Para se ter uma ideia, quando no ano 2000 o IPHAN, juntamente com o Ministério da Cultura, selecionaram 101 cidades para participar do programa Monumento. Só que dessas 101 cidades para participar do programa Monumento, apenas 26 poderiam participar. E no Ceará, a única cidade que entrou foi Icó. Por quê? Porque Icó ficou a nível nacional em 11º lugar. Isso mostra a importância do patrimônio edificado do Icó para o Brasil, né? Icó concorreu com cidades tombadas a nível mundial pela Unesco, né? E Icó ficou em 11º lugar. E o nosso patrimônio, ele é ímpar, é um patrimônio que tem que ser estudado. Para se ter uma ideia, foi edificado um patrimônio com a distância de 374 quilômetros do mar, né? E, segundo Gustavo Barroso, ele sempre batia nessa tecla, que o patrimônio do Icó tinha que ser estudado. Por quê? Porque o nosso patrimônio é diferente do patrimônio de Ouro Preto, de Diamantina e de outras cidades que surgiram com o ciclo do ouro, do diamante, do café, né? A nossa cidade ela surgiu com o criador de gado, o plantador de milho, de feijão. A gente observa as nossas 4 igrejas barrocas, é um barroco simples que não tem nenhuma adorno, né? Até hoje os grandes pesquisadores não entendem como foi que foi construída essas igrejas, se as pessoas da época, os criadores de gado, fazendeiros, não tinham noção do que era um barroco. A gente observa que as 4 igrejas é uma das mais lindas das igrejas do estilo barroco do Brasil. Segundo o Ciro, quando ele esteve aqui, ele ficou encantado com a construção barroca do Icó. Esse Ciro era uma pessoa que participava do programa Monumento. E além do barroco, a nossa construção é bem eclética. Nós, quando chegamos aqui na igreja do Bonfim, a gente vê uma igreja estilo barroco. Logo ao lado tem uma construção que é um sobrado em estilo colonial, com 4 águas, com cimalha, sem patibanda. E a gente vê como é autêntica ainda o sobrado do Barão do Crato. Nas suas portas tem aquela cercadura em forma de canga que identifica como era o barroco. Além do barroco, nós temos logo próximo à igreja, temos o Teatro da Ribeira dos Icós, que é o estilo neoclássico. Uma construção neoclássica construída logo entre barroco e colonial, que para a época era uma coisa moderna. E Tebet trouxe isso da França. E além do barroco, do neoclássico, ele trouxe essas colunas em estilo palácio.
que é estilo paladiano. Palladio foi um arquiteto da Renascença que o próprio Tebé se inspirou. E logo ao lado nós temos a Casa de Câmara e Cadeia. Hoje ela está totalmente descaracterizada. É uma construção bem eclética. A gente vê logo na entrada, é o estilo gótico, lá no superior estilo neogótico e embaixo neoclássico. Mostra que é uma construção bem eclética, né? Logo na frente nós temos a Igreja Matriz, que é uma grande obra de arte no estilo barroco, né? Um barroco bem autêntico, né? Segundo o Ciro Guiai, disse que é uma coisa que deve ser preservada, que é uma das igrejas mais bonitas que ele conheceu, é a Igreja Matriz. E logo em vizinho nós temos o Canela Preta, que é uma construção em neogótico, que na época não era, mas houve essa mudança, né? Houve uma mudança de platibanda, tudo isso, que na época esses prédios não tinham platibanda, era cimalha em forma de câmbio colonial. Mas a partir dos anos de 1930 houve uma grande mudança aqui na arquitetura de Icó, de um prefeito, que ele queria tudo moderno, né? E ele mudou muita parte das construções coloniais em estilo art déco e neogótico. Mas a nossa construção edificada, ela é muito importante para mostrar que a construção do Ceará começou aqui no Icó. Pois é, o mestre Altino Afonso é o grande conhecedor da história de Icó, né, da história dos nossos patrimônios aqui, que são belíssimos, né? E eu aproveito para dizer, venham conhecer Icó, que vocês vão ver que beleza é a cidade de Icó, que riqueza é a cidade de Icó. Venham ao Teatro da Ribeira dos Icós assistir os belíssimos espetáculos que são apresentados aqui por grupos de teatros icoenses e também por grupos de teatro do estado do Ceará e do Brasil e também do mundo, porque o Teatro da Ribeira dos Icós está aberto para receber o mundo. Então, Altino Afonso, eu gostaria que o senhor encerrasse dizendo para todo mundo a importância de preservar, né? Por que é tão importante preservar o patrimônio histórico de uma cidade, seja que cidade for? É importante que, se nós preservarmos, nós estamos guardando a nossa história, a nossa identidade. Porque um povo sem identidade, sem história, está fadado ao esquecimento. E nós vemos o que restou de um passado brilhante, de um momento grandioso, de um momento de Fausto que Icó viveu, né? Esse patrimônio mostra isso, né? E nós temos que preservar esse patrimônio para dar continuidade à nossa história. Espero que essa geração que está surgindo, né, que eu considero a geração da cibernética, né, a pessoa está mais hoje interessada em redes sociais do que os livros, né? Mas é importante aos livros, aos arquivos, pesquisar a história de Icó, deixar a pesquisa da internet de lado. Foi isso que eu fiz durante 45 anos. Eu fui aos livros, fui aos museus, fui aos institutos, fui aos jornais antigos para pesquisar a história de Icó. Fica aqui incentivo que o icoense, essa nova geração, pesquise a história de Icó e dê continuidade com esse trabalho, principalmente na preservação desse patrimônio edificado, né? Que futuramente é que possa se transformar numa grande cidade turística. Porque nós sabemos que hoje uma das fontes geradoras de emprego e renda é o turismo. E o turismo está em terceiro lugar no mundo, né? E nós temos tudo para ser uma cidade turística. Falta projetos, ainda não foi feito nenhum projeto. Para se ter uma ideia, nós temos aqui ao lado a história do amor impossível de Bernardo Brandão Duarte com Maria do Rosário, a sua irmã. Nós temos aqui as lendas do Teatro da Ribeira dos Icós. Nós temos ali a Casa de Câmara e Cadeia, onde foi sede da Confederação do Equador. Nós temos ali o Sobrado do Canela Preta, onde conta a história de João André Teixeira Mendes, né? Nós temos as nossas igrejas, nós temos ali o balão do DNR, que deveria ser tombado como patrimônio material. Aquele tem que ser tombado, ou então como patrimônio imaterial. Porque aquele balão ali, onde tem aquele cruzeiro, tem uma importância muito grande para o povo de Icó. Muita gente não sabe o que aconteceu ali. Mas ali no dia 4 de janeiro de 1834, aconteceu a mais sangrenta batalha registrada em solo cearense, onde o icoense resistiu a um exército de mais de 2.000 homens, através de Pinto Madeira, quando ele tomou a cidade de Jardim, veio para tomar a capital Fortaleza. Mas chegando aqui, os icoenses, eles rebateram, eles defenderam, não deixaram Pinto Madeira tomar a capital Fortaleza. E muitas histórias, quanto mais a gente pesquisa a história de Icó, mais a gente fica encantado e espantado com o que Icó foi no passado. Por isso fica aqui meu incentivo,
que vocês pesquisem a história de Icó, que dê continuidade a esse trabalho para que Icó não fique esquecido. Né? Nós já perdemos muito, há mais de 100 anos que essa cidade está dormida, essa princesa está dormindo. E para nós acordar essa princesa, nós temos que amar Icó, amar como Pedro Tembele de amor. Isso, muito obrigado, seu Altino. Também, né? É um prazer. Né?